A paz do Senhor, irmãos. Estamos iniciando a aula da Escola Dominical de número 5, da revista A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de número 5 tem como título Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mas nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação. E ainda recebemos o direito à vida eterna. Vamos meditar agora um pouco, irmãos, neste texto áureo. Deus que é riquíssimo em misericórdia. Irmãos, é muito interessante nós pensarmos se é mais fácil nós agirmos com justiça ou com misericórdia. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 19, que nos diz assim: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Por que neste versículo nos fala dai lugar à ira? Veja bem, irmãos, quando nós agimos com misericórdia, nós deixamos que Deus vingue a cada um de nós se alguém nos fizer mal. Se nós queremos agir com justiça, muitas vezes nós podemos fazer uma vingança além do que aquilo do mal que a pessoa fez para nós. Mas quando nós agimos com misericórdia, nós perdoamos aqueles que nos ofendem, nós deixamos para que Deus faça a justiça por nós. Então, por isso, nesse versículo em Romanos, nos fala: dai lugar à ira. Minha é a vingança, diz o Senhor, eu recompensarei. Então nós devemos deixar que Deus realize a justiça por nós. E vamos aprender com o nosso Deus a agir com misericórdia. Assim como Ele foi misericordioso conosco, devemos também nós ser misericordiosos uns com os outros. Então, nesse texto áureo que nos diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Se Deus fosse olhar para nossos pecados, nenhum de nós poderia parar diante da sua presença, porque todos nós somos pecadores, mas Deus verdadeiramente agiu com misericórdia para com cada um de nós. A verdade prática dessa lição nos diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Então vemos o tamanho do amor de Deus para conosco. Pagou o preço pela nossa redenção na cruz do Calvário, nos libertou do poder do pecado e nos deu o direito à salvação, nos deu o direito à vida eterna. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, que está no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então vemos aqui a atuação de Deus em benefício da sua igreja. Nós, estando mortos, Ele nos vivificou. As nossas ofensas e os nossos pecados nos afastavam de Deus, mas Deus transformou a nossa vida. Deus fez de nós uma nova criatura para que nós o adorássemos, vivêssemos para louvar e glorificar o seu santo nome. Em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo. Então vemos, irmãos, que em outros tempos não fazíamos a vontade de Deus, mas fazíamos a nossa própria vontade, andando conforme o curso deste mundo. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós devemos andar em novidade de vida. Aqui nos diz que antes andávamos segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, quem anda fazendo a vontade no mundo, faz não o que Deus quer para a sua vida, mas faz a vontade daquele que quer destruir as nossas almas. Portanto, irmãos, não vamos fazer a vontade do mundo, mas vamos fazer a vontade de Deus, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ou seja, fazíamos a nossa própria vontade. O homem que não vive em novidade de vida, o homem que não abre o seu coração para seguir os caminhos do Senhor, ele quer viver no mundo fazendo a sua própria vontade, fazendo a vontade da carne. E quem vive fazendo a vontade da carne, o texto nos fala que é filhos da ira, como os outros também. Agora vemos, irmãos, como Deus agiu conosco de forma maravilhosa e com grande misericórdia. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vemos a atuação da misericórdia de Deus, nós sendo pecadores, mas Ele exerceu a sua misericórdia sobre nós, e através da sua graça nós alcançamos a salvação. Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, irmãos, vivendo em novidade de vida, nós temos a oportunidade de falar diretamente com Deus, de fazer a nossa súplica a Deus, de pedir ao Senhor aquilo que está no nosso coração, porque Ele está pronto para nos ouvir, atender o nosso pedido, atender a nossa oração. No versículo 7 nos diz para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Só um Deus tão amoroso que pagaria um preço tão caro pela redenção da nossa alma.
E este é o tamanho do amor de Deus para conosco, que o apóstolo João, não tendo palavras para descrever, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 8 nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então vemos que é o Espírito Santo que trabalha no nosso coração, que nos dá a fé. E essa fé, que ela é transformadora na nossa vida. Através da fé, que é um dom de Deus, nós podemos clamar e alcançar as bênçãos celestiais. No versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, não é pelo nosso merecimento que nós chegamos à presença de Deus, é pela misericórdia de Deus que nós chegamos à sua presença. No versículo 10 nos diz: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então nós vemos que o Senhor nos criou, o Senhor nos salvou para que nós praticássemos as boas obras. O Senhor preparou estas boas obras para que nós andássemos nelas. Isto não significa que nós seremos justificados diante de Deus pelas obras, mas apenas quando nós somos salvos pelo Senhor nosso Deus, o Senhor transforma a nossa vida, transforma o nosso coração e coloca o desejo no nosso coração para nós realizarmos boas obras para o louvor da sua glória. Passemos agora à introdução da lição, que tem como ponto central: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. A introdução da lição nos diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O cristão, quando ele passa a viver em novidade de vida, passa a ter uma vida transformada, ele passa a contemplar as maravilhas de Deus, ele passa a ter uma comunhão com Deus, passa a sentir o Senhor falando com ele e dirigindo a sua vida. O Espírito Santo dirige a nossa vida, nos ensina aquilo que nós precisamos saber para louvar e glorificar ao Senhor nosso Deus. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos por natureza filhos da ira. Então, antes do Senhor Jesus agir com misericórdia sobre a nossa vida, nós estávamos todos perdidos. Mas através de Cristo agora, nós temos a oportunidade de alcançar essa salvação gloriosa. Nossa condição anterior. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então, o crente, quando ele chega à presença de Deus, o Senhor fala diretamente com ele. O Senhor orienta o caminho que ele deve seguir, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda da sua palavra.
abramos o nosso coração para ouvir a voz do Senhor nosso Deus, porque Ele constantemente quer falar conosco. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Ou seja, quando estávamos no mundo, fazíamos a vontade do mundo, fazíamos a vontade da carne. Mas quando chegamos a Cristo, passamos a fazer a vontade do Espírito, a vontade do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Há muitas coisas no mundo que desagradam verdadeiramente a Deus. E não podemos agradar a Deus e ao mesmo tempo fazer a vontade da carne. Não é possível servir a dois senhores. Ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a vontade do mundo. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Nós sabemos que Cristo está ao nosso lado, pois Ele nos prometeu isto na sua palavra. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Desta forma, nós podemos estar plenamente tranquilos que o Senhor está cuidando de nós em todo o tempo. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Ou seja, houve uma transformação na nossa vida. Nós fomos regenerados, nós fomos transformados para não fazer mais a nossa vontade, mas para fazer a vontade do nosso Pai Celestial. Vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. O cristão que vive na presença de Deus, que tem experiências com Deus, ele jamais, de forma alguma, quer novamente voltar a praticar as coisas do mundo que antigamente ele praticava, porque agora ele desfruta de uma paz gloriosa na presença do Senhor nosso Deus, alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia.
E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então aqui Deus nos dá o exemplo da forma como Ele quer que nós vivamos. Assim como Ele agiu com misericórdia conosco, nós também devemos agir com misericórdia com todos. E o que isto significa? Que nós, assim agindo, nós estaremos fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia nos deixa bem claro que o juízo será sem misericórdia sobre aqueles que não exerceram misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados, sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então nós vemos aqui que quantos que estão no mundo estão em aflições, estão abatidos e não encontram solução para os seus problemas. Mas quando ele entrega a sua vida ao Senhor, Deus verdadeiramente age na sua vida de uma forma maravilhosa. E ele que estava em constante aflição passa a desfrutar de uma paz gloriosa na presença de Deus. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo, a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Ou seja, nós morremos com Cristo e também ressuscitamos com ele, e nos tornaremos participantes também da sua glória, quando ele vier para buscar a sua igreja e levar todo o seu povo para viver com ele juntamente nos céus eternamente. A salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8, 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Ou seja, não é que a salvação vem pelas obras, mas o crente que ele é transformado, ele naturalmente passa a praticar boas obras para a glória de Deus. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1, 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Nós sabemos pela palavra de Deus que nunca foi desejo de Deus que o homem viesse a morrer. Quando Deus criou o homem, colocou ele no jardim do Éden, sabemos que o propósito de Deus era que o homem vivesse eternamente. Mas quando o homem pecou e desobedeceu a sua palavra, veio a morte. Não era essa a vontade de Deus, mas esta é a sentença que veio em consequência do pecado. Mas através de Cristo, nós temos novamente esse direito alcançado pela misericórdia do Senhor nosso Deus. O Senhor nos concede novamente a oportunidade de salvação eterna para todos aqueles que aceitarem a Jesus como seu Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa
para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Ou seja, Deus oferece gratuitamente a salvação. Jesus já pagou o preço pela nossa redenção, mas só será salvo aquele que aceitar Jesus como seu Salvador. A Bíblia nos relata como poderemos ser salvos se não atentarmos para uma tão grande salvação e desprezarmos o sacrifício que foi feito por Jesus na cruz do Calvário? A fé deve ser considerada como aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através da qual recebemos a salvação. E essa fé, ela vem de Deus. É Deus que age no nosso coração, nos transforma. O Espírito Santo, a Bíblia nos diz que ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele age na nossa vida, ele transforma o nosso coração de tal forma que nós venhamos a aceitar a Jesus como nosso Salvador e passar a desfrutar dessas bênçãos gloriosas que Deus preparou para todos aqueles que o amam em verdade e sinceridade. Obras como evidência de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Ou seja, nós não seremos salvos pelo nosso próprio esforço, mas seremos salvos pela misericórdia de Deus. Seremos salvos porque o Senhor estendeu as suas mãos para nós e teve compaixão de nós. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como um meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Ou seja, se o Senhor nos transformou e fez de nós uma nova criatura, as coisas que nós fazíamos antes, nós não fazemos mais, porque agora o nosso desejo, a nossa vontade é servir ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E quando nós assim agimos, nós passamos naturalmente a fazer as boas obras que o Senhor preparou para que nós andássemos nelas, conforme nos diz a sua palavra. E assim passamos à conclusão desta nossa lição. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Esta é a lição de número 5 que nós estamos encerrando. E que a paz do Senhor, nosso Deus, esteja com todos vós. Amém.